Hoje, o Brasil empatou com a Espanha em um jogo bastante polêmico. Durante a partida, 2 pênaltis claramente errados foram marcados a favor da Espanha, gerando intensa discussão e com alguns jornais espanhóis até assumindo isso. Em meio a esse contexto tenso, tivemos Endrick, que marcou um gol e iniciou uma possível virada para o Brasil em um jogo emocionante. Após o jogo, os jornais de todo o mundo ficaram extremamente em choque com a atuação do jovem brasileiro Endrick. Eles ficaram encantados com seu desempenho. Além disso, uma nova rivalidade parece surgir no futebol, protagonizada por Endrick e Lamine Yamal, que também se destacou na partida de hoje. Então fica até o final deste vídeo, pois vou te mostrar tudo o que rolou neste jogo e o que os jornais do mundo todo falaram sobre o Brasil e especialmente sobre o Endrick. E ao final, gostaria de ouvir sua opinião sobre toda essa polêmica envolvendo os pênaltis marcados para a Espanha. Após a grande partida contra a Inglaterra em Wembley, onde o Brasil venceu por 1-0 com o gol do Endrick, Brasil e Espanha se enfrentaram hoje em um amistoso no Santiago Bernabéu. O jogo promoveu a luta contra o racismo e contou com Vinícius e Rodrigo jogando em sua casa, com Vini sendo o capitão da seleção brasileira. Entretanto, o Brasil não começou o jogo muito bem e enfrentou muitas dificuldades contra a Espanha, que veio com um time muito bem armado taticamente. Apostando nos pontas Nico Williams e Lamine Yamal, a Espanha causou grande incômodo para os marcadores brasileiros. O jovem espanhol, em especial, no primeiro tempo, chegou várias vezes com muita rapidez e deixou facilmente os marcadores do Brasil para trás. E falando nesse Lamine Yamal, ele estava impossível nessa partida. Primeiramente, quero destacar que ele só tem 16 anos de idade. Ele é mais novo que o Endrick e se você assistiu a partida, vai concordar comigo que ele estava jogando muito. Esse moleque causou um verdadeiro inferno para os defensores brasileiros. Ele teve números impressionantes nesta partida. Na Espanha, foi o líder em assistências, pênaltis sofridos, finalizações, foram 3, faltas sofridas, totalizando 4, dribles certos, sendo 6, incluindo alguns humilhantes nos jogadores brasileiros, além de ter vencido 11 duelos. De fato, esse garoto de apenas 16 anos tem um futuro brilhante e já mostrou que não desaparece em jogos importantes. Certamente, na próxima temporada, poderemos testemunhar uma grande rivalidade entre Yamal e Endrick no famoso El Clássico. O espanhol é um jogador que vai dar muito trabalho para os merengues, e hoje o Brasil não conseguiu parar essa jovem promessa espanhola. Agora voltando ao jogo, a Espanha estava tão bem na partida que abriu o placar de pênalti com o volante Rodri, após o árbitro marcar um pênalti muito duvidoso em cima do Lamine Yamal. Sem VAR para revisar a marcação, o lance ficou com a decisão do juiz, e a Espanha saiu na frente contra uma seleção brasileira perdida em campo até aquele momento. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Brasil mal passou do meio de campo, enfrentando a forte marcação da Espanha. A situação piorou quando Dani Olmo realizou uma linda jogada, aplicou uma caneta em Beraldo dentro da área, venceu Bruno Guimarães e chutou tirando do Bento. Naquele momento, o Brasil parecia derrotado, sem nenhuma chance de reverter a partida. O estádio foi à loucura com os 2 gols dos espanhóis contra a equipe brasileira. E até aquele momento, o Endrick ainda estava no banco de reservas e muitos torcedores já pediam a entrada do jogador. No entanto, o Dorival optou por esperar o término do primeiro tempo. Uma luz no fim do túnel começou a aparecer quando o Brasil subiu a marcação e pressionou o goleiro da Espanha, que errou ao tocar a bola para o Rodrigo. Este aproveitou a oportunidade e não perdoou os espanhóis, chutando por cima e marcando o primeiro gol da seleção brasileira contra a Espanha, trazendo esperança para os brasileiros. E aí foi fim do primeiro tempo, 2-1 para a Espanha. Até que finalmente chegamos ao segundo tempo e o Dorival decidiu fazer 4 mudanças, colocando Andréas Pereira, Ian Couto e o predestinado Endrick, que entrou sob aplausos dos torcedores espanhóis. No entanto, o que ninguém esperava era o que esse garoto faria minutos depois. O Brasil começou a pressionar a Espanha no segundo tempo e o jogo tomou outro rumo. As oportunidades começaram a surgir com mais frequência para ambas as equipes. A entrada de Endrick trouxe uma nova energia para a equipe brasileira e ele logo começou a mostrar por que é considerado uma das grandes promessas do futebol. Com dribles envolventes e passes precisos, Endrick colocou os defensores espanhóis em apuros e levou perigo ao gol adversário. Sua presença em campo mudou a dinâmica do jogo e deu ao Brasil uma esperança renovada de virar o placar. O público presente no Santiago Bernabéu testemunhou o surgimento de um novo talento e a expectativa em torno de Endrick cresceu ainda mais após sua atuação impressionante.
Após o jogo, o jornal Marca da Espanha publicou um artigo empolgado sobre a performance de Endrick. Eles escreveram: Endrick se apresenta ao Bernabéu em grande estilo, excepcional. Além disso, em outra chamada na página principal, o Marca brincou com a atmosfera animada no Santiago Bernabéu, descrevendo-a como um carnaval. Confira a manchete: Endrick brilha no Bernabéu e transforma o estádio em um carnaval. Enquanto isso, o diário AS destacou o gol de Paquetá nos acréscimos, que definiu o placar do amistoso. O jornal afirmou que o gol de Paquetá frustrou a Espanha. A manchete do diário AS declarou: Paquetá frustra a Espanha com gol nos acréscimos. Até o Sport, um dos principais jornais da Catalunha, região do Barcelona, dedicou um espaço na página principal do site para falar sobre o desempenho de Endrick. O jornal afirmou que o atacante brasileiro conquistou o Santiago Bernabéu. Uma das manchetes do Sport afirmou: Endrick coloca o Bernabéu no bolso e dá um susto. Como pudemos ver, ele foi muito bem elogiado pelos jornais da Espanha. Na Inglaterra, o jornal inglês escreveu: o que o Endrick fez hoje foi impressionante. Ele é um excelente jogador, muito inteligente e rápido. Esse gol dele vai ficar marcado na memória de muitos torcedores brasileiros. Uma coisa interessante é que após o jogo, Vinícius Júnior, Endrick e Rodrigo tiveram um encontro com o Florentino Pérez. Irmão, vou te levar na TV, tá? No vídeo, o Florentino Pérez diz para o Endrick: estamos te esperando, já que o jogador chega ao Real Madrid logo logo. Após o jogo, o Endrick deu entrevista e disse: quando eu fiz o primeiro, contra a Inglaterra, só conseguia pensar no gol. Aquilo afetou um pouco na segunda bola que eu tive. Nesse jogo, eu entrei numa leveza impressionante, estava muito tranquilo. Entrei no aquecimento para o Bernabéu. Eu antes só tinha ido nas escadas para tirar foto. Hoje, foi para jogar. Estou muito feliz, contente. No final, só veio a minha família. Só eles estiveram comigo quando eu estava numa fase não tão boa, quando as pessoas estavam me tacando pedras, me criticando. Eles conversaram comigo, me acolheram, transformaram minha cabeça. Agradeço a essas pessoas da minha vida e a Deus. Endrick ainda revelou um pouco dos bastidores do discurso de Danilo e Vini Júnior no vestiário antes da partida. Os dois falaram na necessidade de vencer. Hoje, o jornal espanhol Marca foi além e até mesmo defendeu o Brasil em relação aos pênaltis marcados para a Espanha. Eles expressaram sua insatisfação, declarando: é uma vergonha que todos os pênaltis tenham sido marcados a favor da Espanha. Além disso, o Marca fez uma postagem criticando a celebração brasileira após o gol. Eles questionaram o motivo de estarmos comemorando um gol em um amistoso, sugerindo que talvez a empolgação fosse excessiva dada a natureza da partida. O que, na minha opinião, não tem nada a ver. Temos todo o direito de comemorar. Foi um jogo muito emocionante, e a celebração após o gol é parte natural do esporte e da competição, já que os pênaltis não eram para ter sido marcados, e fomos lá e buscamos o empate. Agora, quero ouvir a sua opinião. Muitas pessoas estão argumentando que se o Brasil não tivesse sofrido os gols de pênalti, o resultado do jogo poderia ter sido diferente, e a Espanha teria sido completamente dominada pela seleção brasileira. Além disso, algumas críticas têm sido direcionadas ao Vinícius Júnior, questionando se ele realmente tem o nível para representar a seleção brasileira. O que você pensa sobre tudo isso? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os nossos conteúdos diários. Deixo um vídeo na tela onde você vai ver o que os jogadores da Espanha falaram do Brasil antes do jogo. Confere lá. Um abraço e até a próxima.